A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui na Escola Bíblica Discipuladora, um tempo precioso para aprendermos. Eu sou a missionária Rosimeire, eu sou da Igreja Batista e nós estamos fazendo um estudo bíblico sobre Apocalipse, o livro da Revelação. Nós estamos estudando nesse momento o livro Compromisso, onde nós podemos aprender um pouco da palavra de Deus. Não podemos nos aprofundar porque o tempo é curto, mas dá para estarmos tendo um panorama, tendo uma ciência, uma noção, né, do que o livro de Apocalipse tem para as nossas vidas, tem para nossas igrejas. E nesse momento eu gostaria de orar com você, orar para que Deus abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria e discernimento da sua palavra. Deus amado, Deus querido, muito obrigada por esse tempo tão precioso que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigada por cada vida que neste momento está ouvindo a sua palavra, estará, Senhor, lendo da tua palavra. Pai, eu quero te agradecer pela sua revelação, agradecer pelo teu amor, agradecer, Senhor Jesus, que o Senhor se importa com cada um de nós. Obrigada por esse amor precioso que cada um de nós podemos sentir vindo dos céus para os nossos corações. Obrigada, Pai querido. Senhor, dai-nos, Senhor, um coração de aprendiz, dai-nos, Senhor Jesus, um coração para que possamos aprender a tua palavra, sim. Nos capacita, nos dê do seu discernimento para as nossas vidas. Assim nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. E dessa vez nós vamos falar então sobre a visão do livro e dos selos, né? Onde João olha para toda uma situação, tem a visão dos selos. E aí então ele começa a chorar. Então nós vamos estar lendo sobre isso, nós vamos estar falando sobre isso. E o nosso desejo, né, nesse momento dessa aula é que cada um venha conhecer a visão de João sobre o livro e os selos. Adorar a Jesus por ser digno de romper os selos e abrir o livro. Os objetivos específicos: ilustrar e descrever a visão recebida por João, avaliar sua vida enquanto adorador, expressar a adoração de maneira individual, coletiva e pública a Jesus. E nosso texto áureo de hoje está em Apocalipse 7, 16, que diz assim: nunca mais terão fome nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. E já olhando para esse texto, eu gostaria de dizer para vocês que a história tem sentido. Deus que está no trono tem um propósito para a história. A vida dos crentes e da igreja não está solta. Deus está no trono. Ele reina, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E João viu um livro na mão daquele que estava sentado no trono, Deus. Esse livro contém os decretos de Deus, as linhas gerais de todos os acontecimentos até o fim dos tempos. O livro da história está escrito por dentro e por fora. Tudo está traçado, escrito e determinado. E nada foi esquecido e nem omitido. O futuro está nas mãos de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque sabemos que tudo continua sendo controlado pelas mãos e pelo poder de Deus. Isso é maravilhoso, isso é sensacional para as nossas vidas e nós precisamos ter isso no nosso coração. Independente de situações, independente de circunstâncias, Deus está no controle da sua vida, meu amado, minha amada.
Deus é o que possui a sua vida. Nós fomos tomados por Deus, comprados por Deus. E nós precisamos ter no nosso coração isso, que Deus não perdeu o controle de nada. E Deus não perderá o controle de nada. E nós cremos nisso. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos no que Deus está falando para nós. Então, nós precisamos ter esse desejo no nosso coração, entendendo que a palavra nos dá sabedoria, a palavra nos dá entendimento. E aí nós queremos dizer que Apocalipse nos revela o amor de Deus. Porque Deus poderia deixar tudo sem nos falar nada, mas Ele é tão amoroso, tão precioso, tão bondoso, que Ele deseja que venhamos saber aquilo que precisamos saber. E isso nos traz alegria no coração. Olha só. O significado do livro selado. Em Apocalipse 5, do 1 ao 4, queridos, diz assim o nosso autor. Um livro fechado com 7 selos de cera que impediam que seu conteúdo fosse lido. Mais uma vez, o número 7, perfeição. O número de selos sugere que o livro era um testamento conforme os costumes da época. William Hendrick diz que o rolo selado indica o plano não revelado e cumprido de Deus. Se o rolo permanecesse selado, os propósitos de Deus não seriam realizados, ou seja, simboliza os mistérios de Deus, um livro descrevendo os seus planos, propósitos e obras. O plano divino estava sendo revelado de maneira irrevogável, abrindo-se os selos, iniciam-se os planos de Deus e são revelados seu juízo e justiça. Então, em Apocalipse 5:7, só conhecemos porque alguém foi digno de romper os selos e de abrir o livro. Para isso fez algo muito especial, para que fosse digno de abrir o livro. Abrindo-se os selos, iniciam-se os planos de Deus e é revelado seu juízo e justiça. A crise de João naquele momento era a impotência de todos os seres humanos. João chorou porque ninguém era digno de abrir o livro, ninguém foi achado digno de abrir o livro, mas logo vem o consolo. Um dos anciãos consolou João dizendo que somente um poderia abrir o livro, o leão de Judá, a raiz de Davi. E quando João virou para ver o leão, deparou com um cordeiro que estava no centro dos seres viventes e dos 24 anciãos. O livro então passou da mão daquele que estava sentado no trono para o cordeiro. É Jesus, o cordeiro, é contemplado nessa visão por João. Recordava o sacrifício na cruz, porque ele havia sido morto e trazia as marcas do sofrimento. Só Jesus Cristo tem o controle da história. Aleluia, glória a Deus por isso. O significado dos selos está lá em Apocalipse 6, de 1 a 17, que diz assim: os 7 selos descrevem movimentos que caracterizam a era inteira da manifestação divina, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Jesus Cristo. Os 7 selos são visões de paz e de guerra, de fome e de morte, de perseguição à igreja e do juízo de Deus sobre os seus inimigos. Então, nós podemos entender e compreender que o nosso Deus ali estava dando a estratégia, o que iria acontecer, o que seria feito. E isso nós precisamos dar glórias a Deus. Glórias a Deus.
E nós precisamos entender que Deus é o Deus, nosso Deus poderoso, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Vou ler o capítulo 6, versículo 2, que fala do primeiro selo, onde eu vou colocar aqui a referência do primeiro selo, para estarmos acompanhando. Então, capítulo 6, versículo 2 diz assim: Olhei e vi um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando. Aparece o cavalo branco nesse texto. Cavaleiro no cavalo branco, tem na mão um arco pronto para a batalha e foi-lhe dada uma coroa de vencedor, que representava as conquistas. Para William, para Martin Lloyd Jones, essa interpretação é a mais aceitável referente ao cavalo branco e seu cavaleiro, ou seja, é Jesus Cristo, o vencedor, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o nosso Deus que venceu a morte, que está com o nosso Deus, que veio para nos salvar, para nos libertar, para nos dar a liberdade de louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. O segundo selo, que está lá no capítulo 6, do versículo 3 ao 4, diz assim: Depois o cordeiro quebrou o segundo selo e ouvi o segundo ser vivo dizer: Venha! Aí saiu outro cavalo que era vermelho. O seu cavalo recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Olha só o segundo selo nos dando a visão e a sabedoria de Deus. O segundo selo, o cavalo vermelho, simboliza violência e destruição. O cavaleiro tem em sua mão a espada, símbolo da guerra, que confirma a intenção, tirar a paz da terra, significando a desordem na humanidade que leva homens a matar uns aos outros. William diz que o cavalo vermelho refere-se à perseguição religiosa contra os filhos de Deus, mais que a guerra entre as nações. O cavalo vermelho está diretamente relacionado com a perseguição dos crentes ao redor do mundo, perseguições que podem ser retratadas por guerras, conflitos ao longo da história da humanidade, até as perseguições atuais, e que nesse tempo, enquanto escrevemos no século 21 da era cristã, temos conhecimento de que igrejas são perseguidas em países do domínio islã. Crentes e líderes cristãos estão sendo humilhados e até mortos, enquanto em outros países onde não há mortes e açoites, podemos notar as perseguições ideológicas, as perseguições ideológicas. Então, nós podemos ver que há perseguição. Nós sabemos que em todo tempo nós temos perseguições, mas isso é Deus nos mostrando e nos revelando para que tenhamos paz no nosso coração, entendimento ao nosso coração. No terceiro selo, que está lá em Apocalipse 6, de 5 ao 6, diz assim: Então o cordeiro quebrou o terceiro selo e ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha. Olhei e vi um cavalo preto, o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: Meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho, e 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite.
Aparece ali o cavalo preto, montado por um cavaleiro que traz uma balança na mão, simbolizando escassez e fome, pois o trigo e a cevada estavam disponíveis, mas por um preço elevado. A fome é uma das consequências da guerra. Há entendimento que essa pobreza está ligada ao fato dos crentes não fazerem concessões, não aceitarem a marca da besta e não poderem comprar e nem vender, como é visto em Apocalipse 13 e 17. Então, nós podemos entender que a cada selo aberto, uma revelação de Deus. Na quarto selo, que está do versículo 6 e 7, diz assim: depois o cordeiro quebrou o quarto selo e ouvi o quarto ser vivo dizer: venha. Olhei e vi um cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Este receberam poder sobre a quarta parte da terra, para matar por meio de guerra, fome, doença e animais selvagens. Aparece ali então o cavalo amarelo, montado por um cavaleiro chamado Morte, simbolizando a presença da morte. A sua missão é exterminar uma parte dos habitantes da terra com a sua espada, da fome, da peste, ou seja, das doenças e das feras. A visão era seguida por Hades. No quinto selo, querido, nós podemos ver lá do versículo 9 ao 11. Deixa eu mudar aqui para estarmos acompanhando. No quinto selo, diz assim: então o cordeiro quebrou o quinto selo, e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus, e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. No quinto selo, então, nós podemos ver aí os mártires, a visão das almas dos que foram vitimados com morte por causa do seu testemunho, fé e pregação do evangelho. É o clamor no céu. Estavam diante do trono como que pedindo a justiça do Senhor sobre os seus perseguidores. Os mártires receberam vestes brancas, símbolo de pureza e vitória. A abertura do quinto selo mostra que os salvos não estão isentos dos sofrimentos. Eles serão testados até o limite e todos precisam estar preparados para dar a vida, se for preciso. O clamor não pede vingança pessoal, mas a manifestação da justiça divina. Esse é o clamor da igreja diante dos massacres. Não é o próprio grito de lamentação, mas o lamento pela honra de Deus. Então, já podemos ver aí no sexto selo, que está lá do capítulo 6, do versículo 12 ao 17, que diz assim: em seguida vi o cordeiro quebrar o sexto selo. Houve um violento terremoto, o sol se tornou negro como uma roupa de luto e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira, sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam na caverna e debaixo das rochas das montanhas. Gritaram os montes para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daqueles que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro.
pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Então, no sexto selo, querido, nós podemos ver o fim do mundo. O sexto selo introduz a visão do juízo divino, medo e terror. Espanto e a condenação daquele dia se descrevem sob dois simbolismos: o universo sendo sacudido e os homens completamente aterrorizados, tentando se esconder. Os ímpios, as catástrofes que aparecem mostram o entendimento que a cena revela o fim do mundo. O próprio universo será abalado, como diz lá no capítulo 6, do versículo 12 ao 14. Este é o quadro simbólico do terror no dia do juízo. E então, nós chegamos no sétimo selo, que é aberto e que está no capítulo 8, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Outro anjo veio com um vaso de ouro, no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso, o encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Houve silêncio no céu pela expectativa do acontecimento a seguir. O silêncio no céu pode representar duas verdades. O céu fica em silêncio para ouvir as orações do santo. Quando os crentes oram, todo o céu faz silêncio para que possa escutar as petições que são expressões das necessidades dos santos, que para Deus são mais importantes do que todas as músicas do céu. O céu fica em silêncio como atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus no mundo. A celebração do céu vem dos julgamentos de Deus que desabarão sobre o mundo. Fica em silêncio. É o silêncio da terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir. Então nós prestamos honras e glória a Deus, né? Pelo que Deus tem feito, pelo que Deus faz, pela compreensão de Deus, e nós começamos a entender o planejar de Deus, o trabalhar de Deus, o sonho de Deus para as nossas vidas. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre o significado dos 144.000, que a gente lê aí na palavra de Deus, que está lá em Apocalipse 7, de 1 a 8, que diz assim: um intervalo entre o sexto e o sétimo selo, e aparece a visão do Deus que vive, que está lá do capítulo 7, do 1 ao 17. Representa o juízo de Deus, como está lá em Isaías 27, 8. Muito importante. Deus livra o seu povo na tribulação e não dá tribulação. Eu vou ler novamente para você entender que talvez, conforme eu li aqui, você pode não ter entendido. Deus livra o seu povo na tribulação e não dá tribulação. Então fica claro que o texto trata da segunda vinda de Jesus. Mostra que a igreja não será arrebatada secretamente antes da grande tribulação. Ela será poupada e não dá.
A visão dos 144.000 que recebem o selo do Deus que vive representa todos os salvos, sem distinção de raça e nações. E você pode ler o capítulo todo e você vai começar a entender que Deus, ele livra 12.000 de cada tribo. Então, nós precisamos ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Por isso que eu falo para vocês, leiam antes, né? Que vocês possam ler Apocalipse inteiro. Eu acho que isso é o ideal. Se você puder pegar e ler o inteiro de uma vez, isso é muito jóia, isso é muito bom. Se não, que você possa ler um capítulo, o segundo capítulo no outro dia, e você vai entendendo da palavra de Deus e o que Deus deseja estar falando para os nossos corações e para as nossas vidas. Então, aí nós podemos ver a visão dos salvos, que está em Apocalipse, de 7 ao 9, do capítulo 7, do versículo 9 ao 17, tá certo? Então, nós podemos entender. O selo de Cristo é o Espírito Santo que habita em você. Então, como você tem sido impelido pelo Espírito a adorar a Deus? O Novo Testamento apresenta a igreja como o Israel verdadeiro de Deus. Assim, as multidões do capítulo 7 têm a mesma representação. Suas vestes brancas representam pureza e as palmas nas mãos representam a vitória dos salvos. A expressão porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará. Significa que o Cordeiro pagou o preço da redenção pelo seu sacrifício no Calvário. Agora ressuscitado é bom pastor, que cuida do seu rebanho. E como nós estamos vivendo? Como nós estamos tendo o nosso coração quebrantado diante do Senhor, diante dessa palavra? O amor à palavra pauta a vida do crente que deseja ser fiel. Todos os crentes em Cristo têm o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo. Isso garante ao crente ser propriedade de Deus e segurança de subsistir no dia do juízo. Os fatos e acontecimentos estão presentes no mundo. Não há como escapar, mas o crente tem a certeza da sabedoria de Deus, guiando toda a história ao fim que ele planejou. A oração dos santos sobe aos céus e provocam o juízo divino, como está lá em Apocalipse 8, do 4 ao 5. O dia do juízo final se aproxima. Mas enquanto Jesus não vem, hoje é dia de assumir o compromisso com Cristo. A igreja tem a missão de dar o testemunho da sua fé para aquelas pessoas que estão distantes do Senhor e para que elas voltem e encontrem perdão. Mas que o crente sofra, mesmo que o crente sofra perseguição, pobreza, espada, fome e até a própria morte, ele sabe que o Senhor está presente até que tudo seja consumado. Então, eu gostaria de perguntar para você, como você avalia a sua vida como adorador de Deus? De que maneira você está vivendo essa vida de adoração a Deus? De que maneira você pode honrar Jesus durante essa semana? Durante o seu dia hoje? Como você pode honrar o seu Deus, entendendo, sabendo o que Ele deseja da sua vida? É lógico, nós não podemos ficar parados esperando o que está acontecendo, o que vai acontecer. Nós estamos vivendo momentos difíceis, tempos difíceis. Mas nós precisamos entender a todo momento, como eu disse no início, Deus não perdeu o controle de nada. Deus nunca perderá o controle de nada. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, a quem devemos honra, glória, poder e adoração. Eu gostaria que você, nesse momento, pudesse se lembrar daquilo que Deus fez em sua vida, daquilo que Deus tem feito em sua vida, e entender tudo aquilo de que Deus pode fazer ainda na sua vida. Mas, acima de tudo, não queira isso só para você.
Estenda suas mãos para outras pessoas, evangelize, fale do amor de Deus a outras pessoas. Fale desse amor que te conquistou. Fale desse amor que te revelou. Lembre a outras pessoas, através do seu testemunho, quem você era e quem você é hoje. Nós fazemos parte do plano de Deus. Deus deseja que nós venhamos falar do seu amor, da sua palavra a outras pessoas. Ok? E é por aqui nós terminamos. Eu agradeço a você por ficar comigo até o final. Que Deus abençoe a tua vida. E que possamos nos encontrar no próximo domingo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Amém?